Fala meu amigo, fala minha amiga, em especial a você, aluno do segundo ano do ensino médio regular do estado de Minas Gerais. Eu, professor Matheus, professor de História, mais uma vez estou aqui com vocês para que a gente possa dar continuidade ao trabalho de resolução dos PETs, o Plano de Ensino Tutorado, que foi disponibilizado para você pela Secretaria de Educação do estado de Minas Gerais. Chegamos aí, galera, à quarta semana do módulo 3. Já estamos remando há um tempinho e parece que a parceria cada vez mais se fortalece. Eu junto com vocês e vocês dando um feedback positivo. Vejo lá no canal comentários. Primeiro eu queria agradecer, porque o tema da aula de hoje, galera, vejam vocês, é o comércio brasileiro e a consolidação de novos parceiros no comércio exterior. Então a gente está falando sobre a dinâmica do Brasil a nível de exportação, a questão empreendedora, tudo o que fala sobre o Brasil ao longo do século XIX. Mas antes da gente começar a resolução, para quem ainda não conhece, vamos lá, galera. Vamos trabalhar, eu queria apresentar para vocês estão vendo aqui em cima, né? Vejam a logo da Escola Online. Mentira que você não conhece. Beleza, galera? Então, para quem não conhece, eu, Matheus, faço parte de um projeto chamado Escola Online, onde eu e um grupo de professores disponibilizamos para vocês em várias mídias sociais, como é o caso do Facebook, do Instagram, do Twitter e, claro, aqui no YouTube, as mais variadas disciplinas para que você tenha não só a resolução dos PETs, mas também você tenha conteúdo diversificado. Isso pode ajudar demais. E você que está me assistindo aqui no YouTube e que ainda não fez sua inscrição, vai lá, faz a sua inscrição no canal, ativa as notificações, dá um like, porque isso nos ajuda muito. E aí, galera, nos ajudando, a gente também tem condições de oferecer cada vez mais a vocês. Antes de começar a resolução, vamos ao que a gente está conhecendo, o que a gente sabe fazer. Roda a vinheta! Bacana, né? Então agora a gente pode dar sequência ao que se trata. Vamos ver o assunto de hoje, galera? Vamos lá. Bom, moçada, o assunto de hoje é a Era Mauá, o primeiro surto de industrialização no Brasil. A independência política do Brasil, ou seja, 7 de setembro de 1822, que é uma independência muito questionada, significou o fim das restrições mercantilistas e poderia ter levado à decolagem da indústria local e ao início do moderno crescimento econômico do país. Então vejam, eu estou falando que a independência quebraria o que a gente conhece por pacto colonial, deixando o Brasil livre para poder fazer comércio com outras nações. Contudo, foi somente no final do século XIX que efetivamente se iniciou, ainda que precariamente, o nosso processo industrial. Além dos efeitos dos tratados comerciais e financeiros assinados com a Inglaterra durante o período imperial brasileiro e no início da República, as ideias fisiocratas, lembra da fisiocracia? Eram muito fortes, tornando-se a agricultura o alvo das atenções. A fisiocracia, galera, é aquela corrente defendida pelos iluministas que valorizavam a terra como fonte de riqueza. Não podemos nos esquecer também de que o país reiterara sua vocação agroexportadora, concentrando seus esforços na cultura cafeeira. Para quem se lembra da nossa última aula, galera, eu falei para vocês que o Brasil herda aquela característica da ideia da agroexportação, né? Se a gente for parar para pensar, já falamos sobre, por exemplo, a cana-de-açúcar, o algodão, falamos agora da questão do café. Show de bola? Apesar da hegemonia das culturas agrícolas, houve conjunturas propícias a surtos industriais. Eu não curto muito a ideia do surto porque não é uma coisa planejada, é algo meio sazonal. No país, como a adoção da tarifa protecionista Alves Branco em 1844 ou a extinção do tráfico negreiro em 1850, lembra, galera, da famosa Lei Eusébio de Queiroz, tá? Então, vejam vocês, quando você proíbe
a compra e venda de escravos. Show de bola? Situações que permitiram a ação pioneira de homens, como Irineu Evangelista de Souza, o Barão de Mauá e Teófilo Otoni, que a gente aqui costuma dizer o Teófilo Otoni, né? Que é o Teófilo Otoni. Vamos lá? A tarifa Alves Branco. Essa medida foi decisiva para a história econômica brasileira. Em 1841, o governo brasileiro estudava uma reforma alfandegária para equilibrar o orçamento do país. Os tratados com a Inglaterra iriam expirar em 1844. Então, primeira coisinha, galera, que tratado é esse? 1808. Foi feita a abertura dos portos. 1810, galera, lembra? Foram feitos os tratados de quê? De aliança e amizade, que a gente comentou em aulas anteriores. E, principalmente, galera, vejam só, o famoso Tratado de Comércio e Navegação. Lembra aquele tratado onde a gente tomou uma pernada absurdo? Onde a Inglaterra, na verdade, era o país que mais lucrava com a abertura dos portos. Por quê? Porque a Inglaterra era a que pagava a menor tarifa. Enquanto toda a nação amiga pagava 24%, Portugal pagava 16% e a Inglaterra pagava apenas 15%. Só que isso tinha um prazo. 1844, essa tarifa teria o prazo de encerramento. Foi quando, então, surge, como forma de substituir e fortalecer a economia nacional, a famosa tarifa Alves Branco. Tá? E essa tarifa, galera, ela tem um peso muito grande para a nossa história. Por quê? O que é essa tarifa Alves Branco? Sem que a reforma estivesse concluída. O ministro da Fazenda, Manuel Alves Branco, acreditou ser aquela a oportunidade não só de equilibrar o déficit do Estado, mas também de proteger os capitais nacionais, aplicado no país em atividades fabris, ou seja, era hora do Brasil começar a investir na sua indústria, quebrar um pouco aquele aspecto agroexportador. Assim, em 1844, foi decretada a tarifa Alves Branco, que elevou significativamente as taxas sobre importações. Embora a política do ministro da Fazenda tivesse primordialmente o interesse de fornecer rendas ao Estado, acabou por favorecer e estimular a indústria nacional. Entre os empresários que se beneficiaram dessa tarifa, o mais importante foi, sem dúvida, o Barão de Mauá. Só lembrando que essa tarifa era o seguinte, ela vai acabar com aquela ideia do que eu falei com vocês, do comércio e navegação, e ela vai implantar o seguinte, de valor de 20% a 60%. Como assim, galera? Se eu tenho, por exemplo, se eu quero trazer um produto de fora, uma blusa, e galera, não há ninguém que no Brasil faça, eu vou cobrar 30% de tarifa alfandegária. Nossa, é caro? Sim, mas para quê? Para estimular que as pessoas invistam em uma fábrica de blusa. Ah, mas eu quero trazer sapato, e fulano já tem uma fábrica de sapato. Se eu já tenho um similar no Brasil, eu cobro 60%. Que isso é muito caro? Sim, mas eu protejo a indústria nacional. Show de bola? Vamos lá, galera. Explique como o governo tentou equilibrar o orçamento do país. Galera, é só você ver aqui. Ó. Vejam vocês, olha lá. A reforma alfandegária para equilibrar o orçamento do país. Então, o que é isso, galera? O que a gente acabou de falar aqui? Tá? O governo, então, ele deveria mexer naquela tarifa que prevalecia desde a época que o Brasil ainda era colônia, desde a época do período joanino. Então, o que a gente falou? Você iria colocar fim à tal da tarifa de comércio e navegação, que dava à Inglaterra regalias, e você implantaria uma outra tarifa, conhecida por tarifa Alves Branco. Olha o que eu coloquei como sugestão de resposta. De acordo com o texto, um dos meios encontrados pelo governo brasileiro para equilibrar o orçamento consistia no projeto de uma reforma alfandegária. Então, o que eu falei para vocês, galera? Eu vou, na verdade, tirar aquela de 1810 e vou implantar um novo projeto, que é de 1844, que é a chamada tarifa Alves Branco. Ou seja, alterar as tarifas vigentes no Brasil desde a celebração dos famosos Tratados de Comércio e Navegação e de Aliança e Amizade, feito com a Inglaterra em 1810. Então, a lógica é essa. Você iria mudar a questão alfandegária, para que o governo, o Estado, no caso, arrecadasse mais. Perfeito? Show de bola? A reforma ocorreu quando o ministro da Fazenda, Manuel Alves Branco, propôs uma tarifa com seu nome. Deixa eu até apagar aqui para ficar fácil vocês entenderem, tá? Para vocês não ficarem completamente perdidos.
Vejam vocês, em 1844, que aumentava significativamente as taxas sobre importação. Olha, galera, o que aconteceu com essa taxa aqui? Nós atingimos, moçada, cerca de 3.000 produtos, que variavam de 20% a 60%. Lembra? Se eu tenho um produto, se eu não tenho um produto no Brasil, eu cobro 30%. Se eu já tenho um similar, eu chego a cobrar até 60%, que são medidas, galera, de caráter protecionistas. Pena que isso não durou, mas foi uma tentativa que acabou ajudando a indústria. Show de bola? Vamos lá, galera. Outra questão. Mauá, um empreendedor. Vamos falar sobre ele, galera, olha só. Esse aqui é o nosso querido Irineu Evangelista de Souza, um cara que tem uma vida um tanto quanto sofrida. Galera, olha lá. A visita de Irineu Evangelista de Souza, que havia sido um menino pobre no Rio Grande do Sul, à Inglaterra em 1840, após ter se tornado sócio da empresa Caruthers & Company, foi decisiva para que ele iniciasse no Brasil os seus empreendimentos. Só uma rápida notícia, galera. O Mauá vai nascer em 1813, tá? E 5 anos depois, em 1818, o pai dele foi assassinado. O pai dele tinha uma propriedade rural e ele foi assassinado por alguns ladrões de gado, tá? 3 anos mais tarde, em 1821, a mãe dele se casa novamente, tá? Só que no casamento que a mãe dele fez, havia uma cláusula nupcial que ela devia se desfazer dos filhos. Olha que doideira. Era o Mauá e a irmã dele, tá? E a irmã dele, a Guilhermina, ela com 12 anos teve que se casar e o Mauá foi ser criado por um tio. Então olha que loucura, o cara perde o pai muito cedo, a mãe se casa e no casamento da mãe o que acontece? Há uma cláusula, ela já tem que se desfazer dos filhos. A menina, então, a irmã dele, a Guilhermina, se casa e o Mauá vai ser criado por um tio, quando ele vai para o Rio de Janeiro. E lá, para você ter noção, galera, o Mauá, com 9 anos, ele já era balconista. Então, quer dizer, ele foi aprendendo a vida dentro do comércio, coisa que era muito, na verdade, criticado. Então, olha só, galera. A ação pioneira de Irineu Evangelista, depois Barão de Mauá, lembrando que ele se torna Barão de Mauá em 1854, em 1874 ele vai ser condecorado com o título de Visconde de Mauá. Tá? Foi tão importante que o surto industrial de meados do século XIX no Brasil ficou conhecido como Era Mauá. Ele atuou em ramos industriais diversificados, muitas vezes associados a empresários ingleses. Tá? Entre os múltiplos empreendimentos de Mauá, podem ser destacados, olha quanta coisa o Mauá fez, olha como é que é um cara que estava à frente do seu tempo. Tá? Listado para vocês aqui, galera. Estabelecimento industrial na Ponta da Areia do Rio de Janeiro. A companhia de gás, iluminação das ruas do Rio de Janeiro. Para você ter noção, antes do Mauá, os postes eram abastecidos com o que, galera? Azeite de peixe. E aí depois o que? Ele introduz a ideia do gás. Tá? A empresa de bondes Botanical Gather Railroad Company. A construção do canal do Mangue, lembrando que o rio Maracanã ele também foi canalizado, tá? Por uma empresa do Mauá, a Companhia de Rebocadores a Vapor do Rio Grande do Sul, a Companhia de Navegação a Vapor do Amazonas. Então, olha só, investia, por exemplo, em transporte, como que navegação, como bonde, como a ideia do que de um complexo industrial, tá? Então, isso é realmente inovador. A criação do telégrafo submarino, que tentaria ligar o Brasil à África, até mesmo à Europa, e principalmente, galera, o Banco Mauá, o banco que foi criado por ele, que de certa forma arrecadava todo o patrimônio. Então era um cara realmente muito à frente do seu tempo. Ok? Aqui a gente tem a cédula do banco criado por ele, que foi uma referência. Show de bola? Vamos lá, galera. No setor de transportes, as ferrovias foram os maiores empreendimentos de Irineu Evangelista de Souza. Em 1854, ele construiu a primeira estrada de ferro, que fazia ligação entre Rio de Janeiro e Petrópolis. Participou também da construção da Recife and San Francisco Railway Company, da ferrovia Dom Pedro II, hoje Central do Brasil, e da São Paulo Railway, hoje Santos Jundiaí. Então era um cara que via no transporte ferroviário também uma grande solução. Tá? Nós temos aqui o protótipo das ferrovias propostas por Mauá. Inclusive é ele o cara que vai idealizar, gente, não sei se vocês conhecem, a famosa rodovia, né, que liga Juiz de Fora ao Rio de Janeiro. Beleza? As empresas de Mauá não duraram muito. Um mercado interno pequeno, então quer dizer, muita gente disse que as pessoas não estavam preparadas para o Mauá, e uma vocação ainda agroexportadora, o Brasil não estava preparado para os empreendimentos de Irineu Evangelista de Souza.
Suas empresas acabaram falindo e, cheio de dívidas, Mauá foi obrigado a vendê-las a capitalistas estrangeiros. E, além disso, galera, dizem que houve uma crise em 1864, que foi a famosa crise bancária. E essa crise também, além do que já está acontecendo, ela também vai atingir o Mauá. Tanto que em 1875, o famoso Banco Mauá quebrou e o Banco do Brasil não pôde nem emprestar dinheiro a ele, porque havia uma cláusula que proibia que o banco emprestasse para quem quisesse trabalhar com a ideia da recuperação econômica. Isso fez com que o Mauá acabasse quebrando e o seu sonho de empreender acaba indo por água abaixo. Mas realmente é um cara à frente do seu tempo. Ok? Vamos lá. Explique por que o Barão de Mauá não obteve sucesso em seus empreendimentos. É só você lembrar o último parágrafo aqui. Tá? Olha lá, galera, o que a gente colocou? Mesmo que ele tivesse uma visão muito à frente do tempo dele, e fica impressionado quando ele vai à Inglaterra. A estrutura do Brasil era uma estrutura agroexportadora, que não era muito favorável galera, a essa mentalidade industrial dinâmica. Somado ao baixo mercado consumidor interno para os seus produtos, foram decisivos para o insucesso de Mauá. Falei também aqui, que não é o texto, não coloca, mas a questão da crise bancária, que vai levar à falência do seu banco, que isso fez com que ele também ficasse sem crédito. Agora, existe uma corrente, não vou nem entrar muito nessa discussão, mas que os próprios ingleses, que acabaram por financiar o Mauá, não gostavam muito de ver o Mauá se dar bem. Por quê? Porque isso pode ser um exemplo de sucesso para o Brasil. Mas, de acordo com o texto, o que melhor nos atende é essa ideia de tirar do Brasil, de fazer com que o Brasil abandonasse esse ranço agroexportador. Show de bola? Vamos lá. Em suas memórias, o futuro Barão de Mauá, que depois se torna Visconde, escreveu: visitando pela primeira vez a Inglaterra em 1840, ainda no período de atividade comercial a que me referi, logo a caminho de Falmouth para Londres, tive de afastar-me da estrada mais curta, a convite de um companheiro de viagem, o falecido John Morgan, para visitar um grande estabelecimento de fundição de ferro de maquinismos, em Bristol, que pertence à firma de um de seu irmão. Era precisamente o que eu na mente contemplava como uma das necessidades primárias para ver nascer a indústria propriamente dita no meu país. Por isso aceitei o convite. Então olha que o Mauá já havia, galera, no setor da metalurgia, um caminho bacana. Por quê? Se eu tenho uma indústria metalúrgica forte, eu consigo investir em ferrovia, como ele fez. Eu consigo investir também, por exemplo, galera, na questão do setor naval, tá? Então vejam vocês, era já então, como é hoje ainda, minha opinião que o Brasil precisava de alguma indústria dessas que podem medrar sem grandes auxílios, para que o mecanismo de sua vida econômica possa funcionar com vantagem. E a indústria que manipula o ferro sendo mãe de todas as outras. Então vejam, a base da metalurgia. Me parece o alicerce dessa aspiração. Causou-me forte impressão o que vi e observei, e logo ali gerou-se no meu espírito a ideia de fundar em meu país um estabelecimento idêntico. A construção naval fazia também parte do estabelecimento a que me refiro. Então, galera, olha só, ele já falava da necessidade na metalurgia, o quanto era fundamental ter um setor metalúrgico forte. Então você tem lá o que, galera, na revista do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro e a HGB, tá? Aí é a questão das memórias de Mauá. Bom, presente a ideia de Mauá para o desenvolvimento da indústria do Brasil. É o que eu acabei de falar. Aonde era a grande mudança que o Mauá via? O Mauá viu muito, galera, a necessidade de termos uma sólida indústria metalúrgica. Então vejam vocês, de acordo com o depoimento de Irineu Evangelista de Souza, a indústria brasileira precisava investir no setor metalúrgico. Então ele falava disso, galera, indústria que manipula o ferro, pois com esse setor bem alicerçado, seria possível investir em setores fundamentais, como ferrovias e na construção naval, como o próprio Mauá fez no Brasil. Então ele falava o seguinte, que o caminho está aí. Tá? Vejam que ele não descarta a agroexportação, mas que o Brasil precisava diversificar. Só que a gente viu que, infelizmente, mesmo estando à frente do seu tempo, o Mauá não tem o sucesso desejado. Tá? Tanto é que ele morre em 1889, antes da proclamação da República, e que ele realmente não veio imaginar o que viria a acontecer com o Brasil. Ok? Então, galera, mais uma vez, eu agradeço a atenção de vocês, a participação. Se possível, galera, vai lá, se inscreve no nosso canal,
não deixe de ativar as notificações. Beijo no coração de vocês. Até a próxima. Abraço, galera!